Grécia Antiga. A Grécia é um país no sudeste da Europa, conhecido em grego como Hellas ou Helada, e consiste em um continente e um arquipélago de ilhas. A Grécia Antiga é o berço da filosofia ocidental. Sócrates, Platão e Aristóteles, literatura, Homero e Hesíodo, matemática, Pitágoras e Euclides, história, Heródoto, drama, Sófocles, Eurípides e Aristófanes, há Jogos Olímpicos e democracia. O conceito de um universo atômico foi proposto pela primeira vez na Grécia através do trabalho de Demócrito e Leucipo. O processo do método científico de hoje foi introduzido pela primeira vez através do trabalho de Tales de Mileto e daqueles que o seguiram. O alfabeto latino também vem da Grécia Antiga, tendo sido introduzido na região durante a colonização fenícia no século VIII a.C., e os primeiros trabalhos em física e engenharia foram iniciados por Arquimedes, da colônia grega de Siracusa, entre outros. A Grécia continental é uma grande península cercada em 3 lados pelo mar Mediterrâneo, ramificando-se no Mar Jônico a oeste e no Mar Egeu a leste, que também compreende as ilhas conhecidas como Cíclades e Dodecaneso, incluindo Rhodes, o Mar Jônico ilhas, incluindo Corcira, a ilha de Creta e a Península do Sul conhecida como Peloponeso. A geografia da Grécia influenciou muito a cultura em que, com poucos recursos naturais e cercada de água, o povo acabou indo para o mar para sua subsistência. As montanhas cobrem 80% da Grécia e apenas pequenos rios atravessam uma paisagem rochosa que, em sua maior parte, oferece pouco incentivo para a agricultura. Consequentemente, os primeiros gregos antigos colonizaram ilhas vizinhas e fundaram assentamentos ao longo da costa da Anatólia, também conhecida como Ásia Menor, atual Turquia. Os gregos tornaram-se marinheiros e comerciantes habilidosos que, possuindo uma abundância de matérias-primas para construção em pedra e grande habilidade, construíram algumas das estruturas mais impressionantes da antiguidade. Etimologia de Hélade. A designação Hellas deriva de Helen, filho de Deucalião e Pirra, que aparecem com destaque no conto de Ovídio sobre o grande dilúvio em suas metamorfoses. O mítico Deucalião, filho do titã portador do fogo Prometeu, foi o salvador da raça humana do grande dilúvio, da mesma forma que Noé é apresentado na versão bíblica ou Utnapishtim na versão mesopotâmica. Deucalião e Pirra repovoam a terra uma vez que as águas do dilúvio retrocederam lançando pedras que se tornam pessoas, sendo a primeira Helen. Ao contrário da opinião popular, Hellas e Helada não têm nada a ver com Helena de Troia da Ilíada de Homero. Ovídio, no entanto, não cunhara a designação. Tucídides escreve, no livro primeiro de suas histórias, estou inclinado a pensar que o próprio nome ainda não foi dado a todo o país. De fato, não existia antes do tempo de Helen, filho de Deucalião, as diferentes tribos, das quais o Pelasgian era o mais difundido, deram seus próprios nomes a diferentes distritos. Mas quando Helen e seus filhos se tornaram poderosos em Phthiotis, sua ajuda foi invocada por outras cidades, e aqueles que se associavam a eles gradualmente começaram a ser chamados de helenos, embora muito tempo se passasse antes que o nome fosse predominante em todo o país. Disto, Homer oferece a melhor evidência, pois ele, embora tenha vivido muito depois da Guerra de Troia, em nenhum lugar usa esse nome coletivamente, mas o limita aos seguidores de Aquiles de Phthiotis, que eram os helenos originais. Ao falar de todo o exército, ele os chama de Danaãs, ou Argives, ou Aqueus. História antiga da Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga é mais facilmente compreendida dividindo-a em períodos de tempo. A região já estava colonizada e a agricultura iniciada durante a Era Paleolítica, como evidenciado por achados nas cavernas de Petralona e Franchti, 2 das habitações humanas mais antigas do mundo. A Idade Neolítica, c. 6000 c. 2900 a.C., é caracterizada por assentamentos permanentes, principalmente no norte da Grécia, domesticação de animais e desenvolvimento da agricultura. Achados arqueológicos no norte da Grécia, Tessália, Macedônia e Sesclo, entre outros, sugerem uma migração da Anatólia em que as taças e tigelas de cerâmica e figuras encontradas compartilham qualidades distintivas do Neolítico. Encontra na Anatólia. Esses colonos do interior eram principalmente agricultores, pois o norte da Grécia era mais propício à agricultura do que em outras partes da região e vivia em casas de pedra de um cômodo com telhado de madeira e argila. A civilização das Cíclades, c. de 3200 a 1100 a.C.,
floresceu nas ilhas do Mar Egeu, incluindo Delos, Naxos e Paros, e fornece as primeiras evidências de habitação humana contínua naquela região. Durante o período das Cíclades, casas e templos foram construídos em pedra acabada e as pessoas viviam da pesca e do comércio. Este período é geralmente dividido em 3 fases: Cíclades inferiores, Cíclades médios e Cíclades tardios, com um desenvolvimento constante na arte e na arquitetura. As 2 últimas fases se sobrepõem e finalmente se fundem com a civilização minoica, e as diferenças entre os períodos tornam-se indistinguíveis. A civilização minoica, de 2700 a 1500 a.C., desenvolveu-se na ilha de Creta e rapidamente se tornou a potência marítima dominante na região. O termo Minoan foi cunhado pelo arqueólogo Sir Arthur Evans, que descobriu o palácio minoico de Cnossos em 1900 e nomeou a cultura para o antigo rei cretense Minos. O nome pelo qual as pessoas se conheciam não é conhecido. A civilização minoica estava prosperando, como a civilização das Cíclades parece ter sido, muito antes das datas modernas aceitas que marcam sua existência e provavelmente antes de 6000 a.C., os minoicos desenvolveram um sistema de escrita conhecido como lineara, que ainda não foi decifrado, e fizeram avanços na construção naval, construção, cerâmica, artes e ciências e guerra. O rei Minos foi creditado por historiadores antigos, entre eles Tucídides, como sendo a primeira pessoa a estabelecer uma marinha com a qual colonizou ou conquistou as Cíclades. Evidências arqueológicas e geológicas em Creta sugerem que esta civilização caiu devido ao uso excessivo da terra causando desmatamento, embora, tradicionalmente, seja aceito que eles foram conquistados pelos micênicos. A erupção do vulcão na ilha vizinha de Thera, atual Santorini, entre 1650 e 1550 a.C., e o tsunami resultante é reconhecido como a causa final da queda dos minoicos. A ilha de Creta foi inundada e as cidades e aldeias destruídas. Este evento tem sido frequentemente citado como inspiração de Platão na criação de seu mito da Atlântida em seus diálogos de Critias e Timeu, os micênicos e seus deuses. A civilização micênica, aproximadamente de 1900 a 1100 a.C., é comumente reconhecida como o início da cultura grega, embora não saibamos quase nada sobre os micênicos, exceto o que pode ser determinado por achados arqueológicos e pelo relato de Homero de sua guerra com Troia, conforme registrado no Ilíada. Eles são creditados com o estabelecimento da cultura devido principalmente aos seus avanços arquitetônicos, seu desenvolvimento de um sistema de escrita, conhecido como linear B, uma forma primitiva de grego descendente do Minoan lineara, e o estabelecimento ou aprimoramento de ritos religiosos. Os micênicos parecem ter sido muito influenciados pelos minoicos de Creta em seu culto às deusas da terra e aos deuses do céu, que, com o tempo, se tornaram o panteão grego clássico. A mitologia grega forneceu um paradigma sólido da criação do universo, do mundo e dos seres humanos. Um mito antigo relata como, no início, não havia nada além de caos na forma de água sem fim. Deste caos veio a deusa Eurynome que separou a água do ar e começou sua dança da criação com a serpente Alfion. De sua dança, toda a criação surgiu e Eurynome era, originalmente, a grande deusa mãe e criadora de todas as coisas. Na época em que Hesíodo e Homero estavam escrevendo, século VIII a.C., essa história havia se transformado no mito mais familiar sobre os titãs, a guerra de Zeus contra eles e o nascimento dos deuses do Olimpo com Zeus como seu chefe. Essa mudança indica o movimento de uma religião matriarcal para um paradigma patriarcal. Seja qual for o modelo seguido, no entanto, os deuses claramente interagiam regularmente com os humanos que os adoravam e eram uma grande parte da vida cotidiana na Grécia Antiga. Antes da chegada dos romanos, a única estrada na Grécia continental que não era um caminho de vacas era o caminho sagrado, que corria entre a cidade de Atenas e a cidade sagrada de Eleusis, o berço dos mistérios de Eleusis celebrando a deusa Deméter e sua filha Perséfone. Por volta de 1100 a.C., na época do colapso da Idade do Bronze, as grandes cidades micênicas do sudoeste da Grécia foram abandonadas, alguns afirmam, sua civilização destruída por uma invasão dos gregos dóricos. A evidência arqueológica é inconclusiva sobre o que levou à queda dos micênicos. Como nenhum registro escrito desse período sobreviveu, ou ainda não foi descoberto, pode-se apenas especular sobre as causas.
As tabuinhas da escrita linear bem encontradas até agora contêm apenas listas de mercadorias trocadas no comércio ou mantidas em estoque. Parece claro, no entanto, que após o que é conhecido como a Idade das Trevas grega, aproximadamente 1100 a 800 a.C., assim chamada devido à ausência de documentação escrita, a colonização grega estava em andamento em grande parte da Ásia Menor e nas ilhas ao redor da Grécia continental e começou a fazer avanços culturais significativos. Começando em C. 585 a.C., o primeiro filósofo grego, Tales de Mileto, estava envolvido no que, hoje, seria reconhecido como investigação científica na costa da Ásia Menor, e essa região de colônias junicas faria avanços significativos na filosofia e matemática gregas. Do período arcaico ao clássico. O período arcaico, 800 a 500 a.C., é caracterizado pela introdução de repúblicas em vez de monarquias, que, em Atenas, se moveram em direção ao regime democrático, organizadas como uma única cidade-estado ou polis, a instituição das leis, as reformas de Draco em Atenas, o grande festival panatenaico foi estabelecido, a cerâmica grega distinta e a escultura grega nasceram, e as primeiras moedas cunhadas no reino insular de Egina. Isso, então, preparou o cenário para o florescimento do período clássico da Grécia Antiga dado como 500 a 400 a.C., ou, mais precisamente, como 480 a 323 a.C., desde a vitória grega na Batalha de Salamina até a morte de Alexandre o Grande. Esta foi a Idade de Ouro de Atenas, quando Péricles iniciou a construção da Acrópole e fez seu famoso elogio aos homens que morreram defendendo a Grécia na Batalha de Maratona em 490 a.C., a Grécia atingiu o auge em quase todas as áreas do aprendizado humano durante esse período e os grandes pensadores e artistas da antiguidade, Fidias, Platão, Aristófanes, para mencionar apenas três, floresceram. Leônidas e seus 300 espartanos caíram nas Termópilas. No mesmo ano, 480 a.C., Temístocles conquistou a vitória sobre a frota naval persa superior em Salamina, levando à derrota final dos persas na Batalha de Platéia em 479 a.C. A democracia, literalmente demos igual povo e Kratos igual poder, então poder do povo, foi estabelecida em Atenas, permitindo que todos os cidadãos do sexo masculino com mais de 20 anos tivessem voz no governo grego. Os filósofos pré-socráticos, seguindo o exemplo de Tales, iniciaram o que viria a ser o método científico na exploração dos fenômenos naturais. Homens como Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, Xenófanes e Heráclito abandonaram o modelo teísta do universo e se esforçaram para descobrir a primeira causa subjacente da vida e do universo. Seus sucessores, entre os quais Euclides e Arquimedes, continuaram a avançar a ciência grega e a investigação filosófica e estabeleceram ainda mais a matemática como uma disciplina séria. O exemplo de Sócrates e os escritos de Platão e Aristóteles depois dele influenciaram a cultura e a sociedade ocidentais por mais de 2000 anos. Este período também viu avanços na arquitetura e na arte com o movimento do ideal para o realista. Obras famosas da escultura grega, como os mármores do Partenon e o Discobolos, o lançador de disco, datam dessa época e resumem o interesse do artista em retratar a emoção, a beleza e a realização humanas de forma realista, mesmo que essas qualidades sejam apresentadas em obras como imortais. Todos esses desenvolvimentos na cultura foram possibilitados pela ascensão de Atenas após a vitória sobre os persas em 480 a.C. A paz e a prosperidade que se seguiram à derrota persa forneceram as finanças e a estabilidade para o florescimento da cultura. Atenas tornou-se a superpotência da época e, com a marinha mais poderosa, conseguiu exigir tributos de outras cidades-estados e fazer valer seus desejos. Atenas formou a Liga de Delos, uma aliança defensiva cujo objetivo declarado era dissuadir os persas de novas hostilidades. A cidade-estado de Esparta, no entanto, duvidou da sinceridade ateniense e formou sua própria associação para proteção contra seus inimigos, a Liga do Peloponeso, assim chamada pela região do Peloponeso onde Esparta e os outros estavam localizados. As cidades-estados que se aliaram a Esparta percebiam cada vez mais Atenas como uma valentona e uma tirana, enquanto as cidades que se aliavam a Atenas viam Esparta e seus aliados com crescente desconfiança. A tensão entre essas duas partes acabou por irromper no que ficou conhecido como as Guerras do Peloponeso.
O primeiro conflito, c. 460 a 445 a.C., terminou em uma trégua e prosperidade contínua para ambas as partes, enquanto o segundo, 431 a 404 a.C., deixou Atenas em ruínas e Esparta, a vencedora, falida após sua prolongada guerra com Tebas. Este tempo é geralmente referido como o período clássico tardio, c. 400 a 330 a.C. O vácuo de poder deixado pela queda dessas duas cidades foi preenchido por Filipe II da Macedônia, 382 a 336 a.C., após sua vitória sobre as forças atenienses e seus aliados na Batalha de Queroneia em 338 a.C. Filipe uniu as cidades-estados gregas sob o domínio macedônio. Após seu assassinato em 336 a.C., seu filho Alexandre assumiu o trono. Alexandre o Grande e a vinda de Roma. Alexandre, o Grande, 356 a 323 a.C., executou os planos de seu pai para uma invasão em grande escala da Pérsia em retaliação à invasão da Grécia em 480 a.C. Como ele tinha quase toda a Grécia sob seu comando, um exército permanente de tamanho e força consideráveis e um tesouro completo, Alexandre não precisava se preocupar com aliados nem em consultar ninguém sobre seu plano de invasão e assim liderou seu exército no Egito, através da Ásia Menor, através da Pérsia e, finalmente, para a Índia. Orientado em sua juventude pelo grande aluno de Platão, Aristóteles, Alexandre difundiu os ideais da civilização grega através de suas conquistas. Ao fazê-lo, transmitiu a arte, a filosofia, a cultura e a língua gregas a todas as regiões com as quais entrou em contato. Em 323 a.C., Alexandre morreu e seu vasto império foi dividido entre 4 de seus generais. Isso iniciou o que veio a ser conhecido pelos historiadores como o período helenístico, 323 a 31 a.C., durante o qual o pensamento e a cultura grego se tornaram dominantes nas várias regiões sob a influência desses generais. Após as guerras dos Diadochi, os sucessores como os generais de Alexandre vieram a ser conhecidos. Antígono estabeleceu a dinastia Antígona na Grécia, que ele então perdeu. Foi recuperado por seu neto, Antígono II Gonatas, em 276 a.C., que governou o país de seu palácio na Macedônia. A República Romana tornou-se cada vez mais envolvida nos assuntos da Grécia durante esse período. Em 168 a.C., derrotou a Macedônia na Batalha de Pydna. Após esta data, a Grécia ficou sob a influência de Roma. Em 146 a.C., a região foi designada como protetorado de Roma e os romanos começaram a imitar a moda, a filosofia e, até certo ponto, as sensibilidades gregas. Em 31 a.C., Otaviano César anexou o país como uma província de Roma após sua vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Actium. Otaviano tornou-se César Augusto e a Grécia parte do Império Romano.